Saudações, vigia das pessoas. Estamos na efervescência do Correio Sétimo. E dentro do Correio Sétimo estamos encerrando esse ciclo chamado Revelação. Hoje, capítulo 15. Eu acho que dá para emendar no 15 e 16. Vamos ver. Estamos chegando ao final dessa saga chamada Correio Sétimo. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas nas mãos. Tá vendo? A multidão de salvos cantando a Deus no mar de vidro. Eu já falei dessa imagem, aqui continua. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Quem te não há de temer, ó Senhor? E quem não magnificará o teu santo nome? Porque só tu és santo. Porque por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. No céu está acontecendo tudo isso. A grande multidão está adorando a Deus, e o templo se abre. E agora, os anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Amém. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas. Veja, o povo de Deus já foi recolhido. Agora as 7 pragas vai cair sobre aqueles povos que não são povos de Deus, povos de não Deus. E eu vi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 salvas da ira de Deus, as 7 taças. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja, homens que não obedeciam aos mandamentos de Deus. E o segundo anjo derramou a sua salva sobre o mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgastes essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes desse o sangue de beber, porque são merecedores disto. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade é que Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Todos vão fazer essa confissão. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Veja, essas pragas estão caindo sobre os povos de não Deus, porque os povos de Deus estão salvos. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemavam o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram, para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reinos do Oriente. Veja, esse secamento do rio aqui também é praga, também está caindo sobre ímpios. Os santos já estão salvos. Não há segunda chance. A salvação é agora, hoje, aqui. E da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso. São perdidos pessoas que estão já selados com o selo 666. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Estão esperando uma batalha de Armagedon. Essa batalha não é para você, meu irmão. Essa batalha é fogo do céu caindo sobre os ímpios. Acorda! E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Se está feito, não tem mais jeito. E houve vozes de trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi que esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. A da grande Babilônia se lembrou Deus, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus não vai jogar praga sobre o povo de Deus. Essas pragas, todas as 7, elas caem sobre os incircuncisos de coração. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, Babilônia, como a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebederam com os vinhos da sua prostituição. Lembra, a prostituição aqui não é prostituição literal, é prostituição, é idolatria, é abandono da lei de Deus. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, veja bem, essa mulher escarlata é a mesma igreja do Apocalipse 12 que se perverteu no Apocalipse 13. Agora ela está sendo destruída. Ela está montada sobre um dragão. É a besta Babilônia sentada sobre o dragão Satanás. Veja o que vai acontecer com ela agora. Veja que ela é destruída antes da destruição do dragão, que vai aparecer lá pelo capítulo 21. Então me levou pelo Espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlata. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. Ó, a besta escarlata está cheia de nomes de blasfêmia no corpo todo. A besta escarlata é o próprio Satanás, o diabo. Como diz Apocalipse 12, o dragão, e Apocalipse 13. Porque a besta de Apocalipse 13, ela tinha a imagem do dragão. Ela era semelhante a dragão, Satanás. Assim como a igreja de Deus é semelhante a Deus, segue os seus mandamentos, a igreja de Satanás é semelhante ao dragão,
e não segue os mandamentos de Deus, segue os mandamentos de Babilônia. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia. Quem lê, entenda. João está falando Babilônia porque ele não pode falar Roma. A mãe das prostituições e das abominações. Prostituições religiosas. Ele não está falando de prostituição, não. Está falando de religiosidade, idolatria. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Deus, de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Veja, a mulher é Babilônia. A besta aqui no caso é o dragão. Na verdade não é uma besta, é um dragãozão. É o próprio Satanás. A qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já era e que não é, mas que virá. Interessante porque ora parece que ele está falando do dragão, ora parece que ele está falando da mulher. Veja, a besta... Veja, a gente precisa voltar lá no capítulo 13 para entender direitinho. Tem um dragão, tem uma besta sobre o dragão. Agora aqui tem uma besta e tem uma mulher. Vamos continuar lendo. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. 7 cabeças são 7 montes. E são 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E que quando vier convém que dure um pouco. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Isso aqui é tão enigmático. Mas o importante é saber é que essa besta será destruída. Agora, nos últimos dias. Essa besta é Babilônia, que está montada sobre o dragão. O dragão é Satanás. Essa besta são as igrejas regulares e protestantes que seguem a lei do dragão, a lei do não Deus. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Esses 10 reis que não receberam reino, lembra que a mulher pervertida estava com a coroa com 10 estrelas? Então esses são 10 reinos. Nos últimos dias o mundo se dividirá em 10 reinos e serão liderados por Babilônia e receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Tá vendo? Eles vão reinar com a besta. A besta aqui, não o dragão, a besta. A besta liderará esses 10 reinos. Esse tem o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não adianta lutar contra Jesus. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta que subiu do mar é uma besta poderosa sobre muita gente. A besta que subiu da terra é uma besta um pouco menos poderosa e surgiu de um lugar deserto onde tinha pouca gente. Estados Unidos da América do Norte. Uau! E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo.
porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e que tenham a mesma ideia, que deem a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre os reis da terra é Babilônia. João não podia falar, é Roma. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder da terra, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque a praga vai cair sobre Babilônia. Sai dela, povo meu, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Sai dela, povo meu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tomai-lhe a dar com ela, e vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como a rainha, e não sou viúva, e não verei pranto. Será? Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é fogo o Senhor, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. Uau! E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe, pelo temor de seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Cuidado, João está falando Babilônia porque ele não pode falar outro nome. Pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, e cinamomo e amomo e perfume. O que é cinamomo e amomo? Escreve aí nos comentários. E mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas, e de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas todas as suas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em navios, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vento e fumo, e vendo o fumo do seu incêndio, chamaram dizendo: fumo, fumaça, que a cidade é semelhante a esta grande cidade, e lançaram pó sobre a sua cabeça, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram sem razão, em razão da sua opulência.
porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice da arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus, o Senhor, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela e a fumaça sobe para todos sempre, amém. E os 24 e anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, e diziam: amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós todos os que temeis, assim pequenos, assim grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, aleluia. Este é o Rei do 7º reino na terra. Glórias, glórias, glórias ao poderoso Deus e Criador, a Jesus Cristo, nosso adorável Senhor. Regozijemo-nos, alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já vai acontecer o grande casamento do céu, e já a sua esposa se aprontou, e a sua esposa é a igreja adornada. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A igreja de Deus está vestida de linho fino, e o linho fino é a justiça dos santos. Santos são todos aqueles que acreditam em Jesus, todos aqueles que seguem os seus mandamentos. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse: olha, homem, não faças tal, eu sou servo teu também, homem. Está querendo adorar um anjo? Por quê? Eu sou irmão seu, daqueles que têm o testemunho de Jesus, daquele que adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E ouvi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Olha o grande desfile no céu, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes, todos quantos não aceitaram o selo do Deus vivo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Eles adoraram aqueles que receberam o sinal 666 e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E os demais foram mortos com espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram com suas carnes. Uau! Loucura! Essa revelação muito importante você precisa colocar dentro do seu coração. Você precisa inculcar em ti. Porque senão, meu amigo, estaremos todos perdidos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.